O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô, galera ligada no meio-campo, está começando mais uma edição do podcast em parceria da Central 3 com o tio Ternura de outrora, né? 10 anos aí falando do melhor e do pior do futebol nacional e internacional. E no programa de hoje a gente vai passar pelos 4 hemisférios, né? Pelos 4 quadrantes aí do Planeta Bola, mas Felipe Lobo, a gente começa pelo nosso Brasil aqui, né? Já que o Ronaldo Fenômeno anunciou a desistência de uma possível presidência da Confederação Brasileira de Futebol a Popular, CBF. Salve, salve, Matias, Stein, Bonsa, todos os nossos amigos, nossas amigas que nos ouvem. Eu acho uma má notícia para o futebol brasileiro, não exatamente por causa do Ronaldo, né? Assim, eu não sei como seria uma gestão do Ronaldo na CBF, mas eu acho que ele escancarou como o processo democrático dentro da CBF não existe, foi erodido, né, nos últimos tempos, nos últimos anos. Foi mais ainda, né? Porque os clubes tiveram chances de ganhar força e ganhar poder com as constantes quedas dos presidentes, né? A gente viu desde a saída do Ricardo Teixeira, todos os presidentes saíram em escândalos, né? Em problemas. Os clubes nunca tomaram as rédeas disso. E eu culpo os clubes mesmo, tem gente que fala, mas vai fazer o quê? Bom, se você que é o clube de futebol não vai fazer nada, não é a CBF que vai fazer. E eu digo isso porque lá, há alguns anos, quando se começou a falar de liga, o papo de liga começou em 2020, mas um pouco depois disso, já com o Edinaldo na presidência, os clubes abriram mão de um processo. Havia um processo por uma medida ilegal que a CBF fez de dar mais poder para as federações em detrimento dos clubes, porque houve uma lei federal que obrigava que os clubes e atletas tivessem representantes nas eleições das confederações de esportes. Para driblar essa lei, a CBF colocou os representantes, mas com peso menor. Só que ela decidiu isso numa assembleia fechada com as federações, sem os clubes. Isso é ilegal, porque justamente ela não poderia fazer isso, porque a lei exige que os clubes dessem essa anuência. E o que aconteceu? Os clubes deram essa anuência para a CBF fazer isso, e o processo não foi para frente, não foi considerado ilegal, porque os clubes que eram a parte interessada não foram adiante. E por que eles fizeram isso? Porque houve uma promessa, e é exatamente isso, uma promessa que a CBF não iria interferir caso os clubes assumissem a organização do Campeonato Brasileiro. Então, os clubes trocaram o poder político de poder ter um peso importante na CBF por uma promessa de que o Edinaldo, ou o presidente da CBF, não vai impedir que a liga exista e que ela comande o futebol brasileiro. E eu ressalto que é uma promessa porque ele não tem obrigação legal nenhuma de seguir isso. Se ele achar que, naquele momento, se os clubes resolverem se organizar, como está se falando de novo, que os clubes podem resolver organizar a liga a partir já de 2026, se o Edinaldo falar, mudei de ideia, não tem nada que obrigue, não tem um documento formal que obrigue. Portanto, os clubes trocaram todo o seu poder de força. Os clubes, por exemplo, da Série A e da Série B, já somariam 40 votos. É mais do que as federações. Portanto, eles já seriam predominantes na eleição, em detrimento de federações que perderiam força. Eles não quiseram isso. Eles abriram mão, porque os clubes são preguiçosos, são meio burros mesmo. A maioria dos dirigentes é um pouco burra. Eles acham que o importante é o outro ficar pior, então não se importaram muito com isso. E agora, eles estão considerando que essa promessa vai ser cumprida. É um grande C, né? A CBF tem que cumprir uma promessa que ela não tem obrigação de cumprir.
Então o que acontece, para explicar o caso do Ronaldo, é que ele precisaria de 4 apoios de 4 federações diferentes, o endosso dessas federações para poder se candidatar, não é para poder, né? É só para validar, registrar a candidatura. 23, ele anunciou no Instagram que 23 federações não quiseram, das 27, né, 26 estados mais Distrito Federal, não quiseram nem abrir conversas, não aceitaram nem conversar. A gente não sabe quais são, ele não especificou quais as que aceitariam conversar, mas o que ele ouviu é que eles não querem mudança, eles acham que o Edinaldo está fazendo um ótimo trabalho. E aí, de novo, o problema do futebol brasileiro passa por muita coisa, mas passa muito pelas próprias federações que gostam de ganhar mesada da CBF para sentar em cima dos problemas que elas têm. Então não é para incentivar o futebol no interior do Brasil, que é o papel das federações seria tornar os clubes, principalmente os clubes que não são de primeira divisão, ou em estados menores, os clubes de primeira divisão, por exemplo, de Roraima, que eles pudessem, de Roraima, ter uma condição de sobreviver o ano inteiro. Não é o que acontece e eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados... e eu estou citando Roraima aleatoriamente, tá? São Paulo é a mesma coisa, é que a questão aqui é maior do que isso. É que São Paulo os clubes sobrevivem sem a federação. Talvez Roraima ou Rondônia, ou mesmo Amazonas, tirando talvez 1 ou 2 clubes, não sobrevivam sem a federação. E essas federações não estão preocupadas com isso, né? Então eu acho que é um péssimo sinal pro futebol brasileiro, que mostra que só quem tá lá é quem vai ficar lá mesmo. O Edinaldo, quando cansar ou quando for tirado por qualquer razão política, vai ser alguém desse grupo aí, como ele é um ex-presidente de federação, vai ser outro desses que vai entrar, e a chance de mudar alguma coisa é mínima. Porque a gente viu, por exemplo, com a CBF dando poder às federações para controlar vagas na Copa do Brasil, não era assim até 3 anos atrás, isso deu poder para as federações fazerem gracinhas com o estadual para poder obrigar os clubes a jogarem o estadual a sério, se elas para não ter risco de ficar fora da Copa do Brasil e tudo mais. Então eu acho um sinal muito ruim para o futebol brasileiro, é mais uma demonstração que a gente precisa de uma liga, precisa que os clubes parem de se olhar como inimigos e se olhem como sócios. Para finalizar, que eu já falei muito, eu já falei, né, Matias, que eu não gosto que se use o futebol americano ou os esportes americanos como referência para o futebol, porque muita coisa é de uma cultura muito específica deles, né? Acho que talvez tirando fórmula de disputa, que a gente também é muito de cultura de mata-mata e tal, mas tirando isso, acho que tem muitas coisas particulares lá que não cabem aqui. Agora, uma coisa que eu acho que precisa ter, e aí é mais de mentalidade, não exatamente de modelo, é de os clubes e as franquias lá se olham como sócias. Elas são sócias, inclusive, da liga. E são sócias literalmente, é uma empresa da qual elas são sócias. Então elas participam. Por isso que um clube dando prejuízo, um clube em crise financeira, uma franquia, é ruim para a liga e eles trabalham para evitar isso, porque é ruim. Quando o Chivas USA começou a dar prejuízo, a liga se virou para acabar com a franquia, ou para vender essa franquia para outro, não conseguiram, então acabou a franquia, porque é ruim para todo mundo divide. Então você imagina assim, se acontece eu não acho que vai acontecer isso no futebol, eu acho que nem é possível, mas pelo menos o olhar de parar de olhar, o Corinthians parar de olhar pro Palmeiras como inimigo, fora de campo, né, eu tô falando, e começar a se olhar como sócio. Esses clubes, um depende do outro para que funcione bem. Inclusive a Série A depende da Série B ser boa e assim por diante. A gente precisa ter uma estrutura grande e toda. Então eu espero que os clubes olhem para isso e parem de ser burros, que é isso que eles estão sendo. E também nessa semana, né, surgiu a proposta pensando para o calendário de 2027, né, mas é bom frisar, né, para não acusar ninguém de estar julgando em causa própria, né? Mas de diminuir o número de rebaixamentos de 4 para 3, né? O que eu acho razoável, né? Porque nenhum campeonato rebaixa proporcionalmente como o brasileiro, né? Um quinto dos times corre o risco todo ano. Ou pelo menos podia olhar, nesse caso, pode olhar para a Europa de fazer playoff, de rebaixamento, talvez, enfim. Acho pelo menos isso talvez é uma discussão. Mas essa discussão acaba ficando menor, né? Sempre lembrando outra coisa, Matias, os clubes da Série C brigam faz 3 anos
para ter campeonato em pontos corridos, porque isso ajudaria a ter mais jogos. Esses clubes precisam de mais jogos. Calendário. Porque muitos deles dependem de bilheteria, suas torcedoras, enfim, patrocinadores, né? Que quando acaba o campeonato, o patrocinador sai. E a CBF não quer porque ela não quer gastar, porque a CBF subsidia, principalmente a Série C e Série D, dependem do subsídio da CBF para viajar, né? Muito caro viajar pelo Brasil para um clube pequeno. E a CBF não quer fazer isso. Não é bom lembrar, assim, essa CBF aí, que faz esses conchavos, na hora de resolver um problema real do futebol brasileiro, que os clubes estão pedindo, a gente quer mais calendário, faça pontos corridos, turno e retorno, ela não faz. Bem, Stein, tivemos futebol continental nessa semana, né? Mas vamos começar por Conca Champions e a Champions League asiática, né? Já que não vivemos só de Libertadores e Champions League. Uma passadinha rápida pelos dois continentes, né? A Conca Champions teve alguns jogos interessantes. Eu acho que a grande imagem foi na Jamaica, né? No Estádio Nacional, em que teve o confronto entre o Inter Miami e o Cavalier. E o Inter Miami classificou, mas assim, o ambiente do estádio, né, a festa nas arquibancadas foi algo muito marcante, até com visita de Messi, Luis Suárez, enfim. O Inter Miami ganhou por 2-0, mas o jogo foi de menos diante do ambiente. O Inter Miami vai pegar nas quartas de final o Los Angeles FC, que conseguiu passar pelo Columbus Crew, né, um confronto nacional. E aí, nas outras chaves, destaque especialmente pelos confrontos entre MLS e Liga MX, né, que chamam sempre atenção. O Tigres eliminou o Cincinnati e vai pegar o Los Angeles Galaxy, né, que passou pelo Herediano, o Los Angeles Galaxy, que vem do título da MLS, então vai ter esse confronto com o Tigres. O Cruz Azul passou pelo Seattle Sounders, e aí vai ter um clássico mexicano, outro clássico mexicano, porque já nas oitavas, América e Chivas Guadalajara se enfrentaram, que é o grande clássico nacional, né? Tem um caráter regional entre as duas torcidas, assim, mal comparando, é um Barcelona e Real Madrid, por esse caráter territorial, né? Mesmo em comparação com o PSG Olympique de Marseille. E o Chivas tinha ganhado por 1-0 a ida, mas perdeu por 4-0 a volta. Então o time do André Jardine faz um bom trabalho e vai pegar o Cruz Azul. E a eliminação, a classificação, no caso, né, de um time da MLS, foi do Vancouver Whitecaps, um canadense que conseguiu eliminar o Monterrey, passou aí com 2 empates no placar agregado, vai enfrentar na próxima fase o Pumas Unam, que se classificou contra a Alajuelense da Costa Rica. Então, outro confronto MLS Liga MX vão ser 2 nessas quartas de final. E na Champions Asiática, são 2 países que dominam, né? Um é a Arábia Saudita, como esperado, e a Arábia Saudita classificou 3 times para as quartas de final: Al Hilal, Al Ahly e Al Nassr. Desses, o Al Nassr é o que eu acho que tem uma expectativa maior, né? Considerando o Cristiano Ronaldo, considerando a contratação do John Duran, mesmo para o Brasil, né? Desse olhar sobre o Bento, o Al Nassr passou pelo Esteghlal do Irã, e aí vai ter ainda esse chaveamento das quartas de final. E a Champions Asiática, a gente lembra, né? Que tem metade da competição entre os times mais a oeste da Ásia e outra metade entre os times mais a leste, nessa que reúne os times, sobretudo, do Oriente Médio. Como se fossem conferências, né? Exato, 2 conferências, né? E aí se enfrentam na final, os 2 lados se enfrentam na decisão. E aí o outro time, além dos 3 sauditas, é o Al Sadd do Catar, treinado pelo Félix Sanches, né, que fez um grande trabalho na seleção. E até interessante, né, porque se a gente for olhar a tabela do Campeonato Saudita, o líder isolado nessa temporada é o Al Ittihad, treinado agora pelo Laurent Blanc, e não está disputando a Champions Asiática, né? Teve uma temporada passada problemática, o time do Benzema, do Kanté, enfim, mas está liderando o Campeonato Saudita, e os outros que até estão disputando um pouco essa vaga de classificação para a próxima Champions Asiática vão fazendo uma boa campanha por enquanto. E do lado do Extremo Oriente, o destaque vai para o Japão, porque foram 2 confrontos entre Japão e China, e os japoneses se impuseram com as classificações do Yokohama F. Marinos e do Kawasaki Frontale, porém teve um japonês eliminado, e era talvez o mais forte, né, o atual bicampeão nacional, Vissel Kobe,
foi eliminado pelo Gwangju da Coreia do Sul. Gwangju, então, se junta aos outros 2 japoneses nas quartas de final, e também o Buriram United da Tailândia, dando um pouquinho de um sabor diferente. Passou pelo Johor Darul Ta'zim da Malásia, que é um time com grandes investimentos, né? Então, Japão e Arábia Saudita, que geralmente são os favoritos, né, nessas conferências diferentes, vão se impondo nesse caminho até as quartas de final. Bem, e passando rapidamente aqui pela Libertadores, né? Quem saiu na frente na semana passada garantiu a classificação nesta, né? Principalmente os 2 clubes que venceram de visitante, Aliança Lima e Cerro Porteño, que acabaram eliminando o Iquique e o Melgar, respectivamente, né? Inclusive, a Aliança Lima sofreu um pouco, né? Porque empatou com o Iquique, podia ter ido para os pênaltis, mas no fim confirmou a vaga, né? A Aliança Lima, que até o começo dessa edição nunca tinha vencido um mata-mata e agora emendou 3 vitórias em sequência, eliminando inclusive o Boca Juniors. O Corinthians tentou, né? Mas a desvantagem era muito grande, lá que veio de Guayaquil. Acabou vencendo os equatorianos por 2-0, que teve, né, como grande destaque o goleiro venezuelano José Contreras, né, que foi eleito pela Conmebol o homem do jogo. O Barcelona, que ainda jogou 1/3 da partida com 1 a menos por conta da expulsão do volante brasileiro Leonay, mas no final das contas a equipe do Ramon Dias foi eliminada na pré-Libertadores, algo que para o clube já é a 3ª vez, né? Lembrando das eliminações para Deportes Tolima em 2011 e Guarani do Paraguai em 2020. E a boa notícia para o futebol brasileiro é que o Bahia conseguiu voltar à fase de grupos depois de 36 anos, né? Então o esquadrão estará aí na fase de grupos da principal competição continental depois de quase 4 décadas. Então carimbou a vaga, está no pote 4, assim como as demais equipes que vieram da pré-Libertadores. Bonsa, a gente atravessa o Atlântico agora, vamos para Liverpool, onde tivemos o grande jogo da rodada da Champions, mas para você o desfecho não foi o mais feliz, né? Não, mas fiquei muito feliz vendo o jogo, né? Porque foi um jogaço, foi um dos melhores jogos da temporada, um dos melhores que eu vi em muito tempo, né? Porque às vezes isso acontece, né? São 2 dos melhores times da temporada, né? Se enfrentando logo numa oitava de final, por acaso, né? Mais por o Liverpool fez a melhor campanha da fase da Liga. O Paris Saint-Germain não foi tão bem na fase da Liga, mas chegou nas oitavas de final, pegou o Brest na repescagem, então também não teve um desafio tão complicado assim. E mostrou por quê, né? São 2 dos melhores times da temporada. Eu acho que são esses 2 e o Barcelona, pelo que eles apresentaram até agora. E pelas circunstâncias, né? Por ser um jogo que foi lá e cá, o Liverpool perdeu muitas chances em Anfield, perdeu nos pênaltis depois. Eu acho que é tentador você dizer que foi um jogo decidido nos detalhes. E não foi, né? O Paris Saint-Germain foi melhor do que o Liverpool no confronto, no geral do confronto. Acho que até bem melhor. Porque a superioridade do Paris Saint-Germain em Paris foi muito maior do que a do Liverpool em Liverpool. O Liverpool acho que fez um bom jogo em Anfield. Eu acho que foi melhor do que o PSG no tempo normal, nos 90 minutos. Acho que na prorrogação acabou completamente as pernas do Liverpool e o PSG passou por cima e foi até um alívio para o Liverpool ter chegado aos pênaltis. Mas não foi tão melhor assim quanto o PSG foi no primeiro jogo. Teve algumas oportunidades desperdiçadas, se não me engano, 2 bolas na trave, teve um certo controle do jogo, mas acho que faltou um pouco de brilho individual no ataque do Liverpool, né? Acho que o Salah não fez uma ótima eliminatória, acho que nenhum dos centroavantes do Liverpool fez uma ótima eliminatória, não só o Darwin Núñez, que entrou e não fez nada, mas o Diogo Jota, o Cody Gakpo foi entrar só no fim do jogo, e você via o Arne Slot colocando jogadores e vendo se algum deles conseguia, né, dar uma injeção de energia nesse time. Foram 4 substituições diferentes,
Entrou o Nunes, depois o Jones, depois o Gakpo, depois o Elliott, todos jogadores ofensivos para ver se conseguia dar alguma coisa ali na frente e não conseguiu. O Paris Saint-Germain defendeu muito bem, o Paris Saint-Germain teve um meio-campo dominante, que é uma novidade para a história do Paris Saint-Germain, né? Durante todo esse tempo de investimento, a gente sempre falava, pô, mas vocês podiam gastar um pouquinho no meio-campo também, né? E quando faziam isso, faziam errado. E acho que é um sinal do ótimo trabalho do Luiz Henrique, que conseguiu montar um bom meio-campo, que tem sido bom a temporada inteira, completo, coeso, sem gastar tanto assim. Trouxe o João Neves, que é um garoto do Benfica, juntou com o Fabian Ruiz, juntou com o Vitinha, e tem um meio-campo que está funcionando, que foi melhor do que o do Liverpool, que vinha sendo um dos pontos fortes do Liverpool na temporada. Esse foi um destaque do Paris Saint-Germain. O outro é que os caras correram o jogo inteiro, né? Correram muito. Dava para ver, assim, quando você lembra que 2 anos atrás era aquele time que tinha Messi, Neymar e Mbappé lá na frente, e o resto tentando recuperar a bola, dessa vez correu como bloco, correu como time, né? Que é a grande manchete dessa classificação do Paris Saint-Germain para mim. O Paris Saint-Germain finalmente decidiu montar um time mesmo, né? Eu acho que chegou a essa situação um pouco involuntariamente, porque imagino que se o Neymar estivesse jogando bem, se o Mbappé quisesse ficar, enfim, mas chegou, né? Tem um ótimo Dembélé, um Kvaratskhelia muito bem, mas são estrelas em outro patamar da carreira deles, e o Paris Saint-Germain passou pelo Liverpool sendo um time melhor do que o Liverpool, coletivamente melhor do que o Liverpool, que é um ótimo time. Então acho que isso é uma novidade para o Paris Saint-Germain, porque mesmo antes, quando chegava em final, semifinal, era muito mais por causa das individualidades. Dessa vez foi por causa do time e também por causa do Donnarumma, que fez uma ótima partida. Ele teve 2 defesas só com a bola rolando, que não parece tanto assim, mas foram defesas importantes. Ele começou o jogo um pouquinho nervoso, e ele não tem um histórico brilhante na Champions League, né? Ele muitas vezes apontado como culpado por eliminações passadas do Paris Saint-Germain, e pegou 2 pênaltis, né? Então também não dá para... Então tem esse momento ali de heroísmo, um deles do Darwin Núñez, que sinceramente não sei por que colocar o cara para bater, mas enfim, você tem esse grande momento do Donnarumma também, que é o camisa do PSG. Assim, eu concordo com o fato do PSG ter sido dominante durante a prorrogação, mas mesmo nos 2 tempos, assim, eu tive uma sensação de que o Liverpool começou bem no início de cada tempo e que o PSG ele foi se impondo, né? Porque o ritmo do PSG, assim, era uma outra rotação, e foi interessante também ver como o PSG conseguiu jogar com estilos diferentes, né? Esse jogo foi um PSG muito mais vertical do que no jogo da ida, por exemplo, porque era um PSG que estava amassando totalmente no ataque na ida. Então, teve esse outro tipo de postura, e até, assim, uma estatística que me chamou muita atenção olhando foi a diferença no número de desarmes entre os 2 times, porque o PSG deu 33 desarmes contra 20 do Liverpool, e mostra como foi um time que estava com uma pegada maior e coletivamente entregou muito mais. Até acho que na avaliação dessas chances de gol, a gente acaba desconsiderando algumas do PSG que foram claríssimas, mas que aconteceram bloqueios, né? Tudo bem que o Liverpool também teve, especialmente aquela do comecinho do jogo, que foi um bloqueio, mas o PSG foram vários bloqueios decisivos do Liverpool em boas condições do PSG de finalizar. E mesmo que tenha sido uma grande atuação coletiva, individualmente tem nomes para se destacar. Assim, o Nuno Mendes fez um jogo muito maduro, já tinha ido muito bem na ida e era um cara sempre visto pelo potencial ofensivo dele, né? Mas defensivamente esses 180 minutos, esses 210 minutos, né, contra o Liverpool foram muito bons. O Pátio, que talvez de todos os titulares seja o jogador que se olhe menos, também fez jogos muito bons, né? E até acho que no geral do confronto eu gostei mais dele do que do Marquinhos em si, na atuação na defesa do PSG. E o Vitinha tem que ser falado, enfim, o Henry já elogiou ele o suficientemente e repercutiu bastante esses elogios, né? Mas o Vitinha é uma característica um pouco desses meio-campistas do PSG, que não são esses caras estelares, conhecidos, enfim, mas são caras que entregam muito em campo, e o Vitinha é a 2ª temporada consecutiva dele que ele precisa ser considerado entre os melhores meio-campistas da Europa, né? Temporada passada ele já jogou bem demais pelo PSG, e aí você tem uma eliminação em semifinal de Champions,
o campeonato francês não é tão olhado, não se comenta tanto, mas acho que esse jogo contra o Liverpool talvez seja um divisor de águas para ele mesmo, né? Para a gente olhar com mais cuidado por aquilo que ele entrega, por ser um cara que chega à frente, que tem boa pegada, boa marcação, passe, ajuda a conduzir o time. Então é um jogador que precisa desse olhar, né? Que, como o Bonsa bem falou, foi o meio-campo do PSG teve esse domínio. Eu até gostei do McAllister, assim, tirando o Alisson, talvez tenha sido o meu jogador preferido do Liverpool nessa volta, mas o meio-campo do PSG foi superior inegavelmente, e o Vitinha tem esse papel fundamental, né? Foi um cara que entregou demais e ajudou o time, até os caras da frente que apareceram bastante, sobretudo Dembélé e o Kvaratskhelia, embora não tenham conseguido resolver, né? O gol acaba sendo mais por um erro do Liverpool do que necessariamente por um mérito do PSG, mas o ataque do PSG foi bem, conseguiu produzir bastante, e volto a repetir, o fato deles serem ambidestros é muito interessante, né? Porque pode até variar esse encaixe dos jogadores de frente do PSG, e o Luiz Henrique tem aproveitado isso, né? Uma hora é um que aparece pelo centro, outra hora é outro, dá para você inverter os dois pontas, então causa um nó na cabeça dos marcadores, e o PSG tem todos esses recursos, soube aproveitar muito bem isso contra o Liverpool e passa com méritos inegáveis, né? Se a gente falava que o 1-0 da ida não foi necessariamente aquilo que o PSG esperava por tudo que foi o jogo, o time estava vivíssimo e mostrou como estava vivo em Anfield, e consegue uma classificação que veio nos pênaltis, mas poderia ter vindo antes também. O que eu acho muito, muito maluco, e é uma coisa do futebol, é que no primeiro jogo o Liverpool foi amassado pelo PSG e venceu o jogo. E nesse jogo fez um grande jogo, talvez o melhor jogo da temporada, né? Acho que em termos de qualidade, assim, até de intensidade, eu acho que foi um jogo histórico mesmo, nesse sentido, de ser um jogo de qualidade alta. Até o Arne Slot falou, né? Que foi o melhor jogo que ele participou, mas aí o Liverpool perdeu, né? Então, e é difícil explicar isso, né? Porque, claro, o PSG não foi amassado como o Liverpool foi na primeira partida, tal. Muito pelo contrário, foi um jogo muito mais equilibrado. Na verdade, esse jogo em Anfield foi o que a gente esperava para ser o jogo de Paris também. Um jogo muito mais equilibrado, muito mais parelho pelo que as equipes faziam. E o primeiro jogo acabou destoando nesse sentido. E é difícil explicar isso, né? Como é que aquele jogo o PSG não ganhou, e como é que esse jogo o Liverpool, fazendo um jogo bom, fez um jogo de qualidade, criou oportunidades, mas não conseguiu vencer, né? Ou pelo menos empatar o jogo, que era o que precisava. Então é parte do que é o futebol, um jogo de placar muito baixo, né? Então qualquer deslize, qualquer erro, como foi esse erro que resultou do gol do PSG, acaba dando esse aspecto, né, para os confrontos. E aí alguém aqui perguntou sobre o Rafinha, a gente já vai falar do Barcelona, mas eu gostaria, eu sei que não é realista o que eu vou falar, mas eu gostaria que o prêmio de melhor do mundo não fosse determinado pelo campeão da Champions. Eu sei que isso não é tão factível, porque no fim as pessoas acabam escolhendo um representante do campeão, né? A gente viu isso acontecer várias vezes, inclusive na Euro, acabou acontecendo isso. Mas eu gostaria que não fosse, porque assim, muito está se falando que agora o Rafinha se tornou um candidato mais viável para ganhar o prêmio de melhor da temporada. A gente já tinha falado aqui que ele estava entre os melhores, ele continua, evidentemente. Mas eu acharia injusto, assim como eu acharia injusto, por exemplo, se o Real Madrid caísse, a gente também vai falar já, que nenhum jogador do Real Madrid pudesse concorrer mais. O Mbappé tem feito uma temporada muito boa, acho que tem que ser considerado. O próprio Dembélé, eu espero que não seja, né? O próprio Dembélé. Mas é inevitável que seja um pouco, né, Bons? Não, eu acho que é inevitável, e acho que não é só o campeão da Champions, né? Mas o Salah sai nas oitavas, né? Tipo, não é só... Se ele chegasse até a semifinal, eu acho que talvez não tivesse tanto peso assim, mas ele tá fora dos grandes, maiores jogos da temporada europeia, né? Ele basicamente vai acabar a temporada dele no domingo, né? Ele tem feito uma campanha irretocável na Premier League, mas no futebol internacional, vamos dizer assim, fica bem atrás, né?
Ele vai acabar ficando bem atrás. Eu só queria enfatizar um pouquinho mais o papel do Luiz Henrique antes da gente passar, porque eu acho que ele sempre foi um treinador que eu nunca soube o que achar dele, porque ele teve um trabalho muito bom no Barcelona, né? Claro, ele ganhou a Tríplice Coroa, mas era o clube dele, né? E era um Barcelona que vinha de um período de sucesso. Então eu sempre pensei, putz, será que foi num ambiente específico ou ele é bom treinador mesmo? E o trabalho dele na seleção espanhola me convenceu de que ele realmente era um bom treinador. E eu acho que há paralelos a tirar, né, em relação ao trabalho na seleção espanhola e esse no PSG. Porque ele também chega na seleção espanhola depois de um período com muitas estrelas, né, com muitos destaques, um período de destaques individuais, um período diferente do PSG, porque as da Espanha realmente conquistaram os principais títulos. E ele meio que faz a mesma coisa, né? Ele pega um time que era mais homogêneo, menos estrelado, menos sem um protagonista claro ali, e transformou num coletivo muito forte, que a gente sempre falou todos esses anos na Espanha, pelo menos eu falei, que tinha um piso muito alto, né, com picos de desempenho, e você teve momentos em que era o Rodri o principal destaque, momentos que era o Fabián Ruiz, depois ganhou a Eurocopa, né, com o De La Fuente, mas é um time que foi montado pelo Luiz Henrique, né, é uma sequência do trabalho ali, o título não é do Luiz Henrique, mas foi em cima do trabalho também do Luiz Henrique, Nico Williams, né, Lamine Yamal, os protagonistas se revezando ali dentro de um coletivo muito forte, né, que manteve a posse de bola da Espanha, mas acrescentou intensidade, pressão, né, um jeito um pouquinho mais vertical de jogar. Então, acabou que ele parece realmente que ele era o cara certo para assumir esse Paris Saint-Germain nesse momento. Agora, senhores, e peço para a audiência aí também, levanta a mão quem viu 2 toques no pênalti cobrado pelo Julián Álvares, que é a polêmica da semana. Eu acho que a imagem demorou, não é... mas eu vi. Eu acho que a imagem não é ao vivo não, mas depois... Tive que rever. Depois eu vi, sim. O que eu acho bizarro é agora a International Board virar e falar, putz, é meio injusta essa regra, né? Talvez a gente devesse mudar. Tipo... sempre... Eu já achava... Eu acho que... Não sei se alguém acha que é tipo... É um acaso ali, né? O cara escorregou. Tipo, não dá pra você... Poderia voltar o pênalti, sei lá. Mas perder o pênalti eu acho que é realmente uma punição exagerada. Mas, tipo, vir agora e mudar isso depois, tipo, é muito pouco consolo, né, pra torcida do Atlético de Madrid. E é o cúmulo das eliminações do Atlético de Madrid, né? Esse Atlético de Madrid nunca tinha conseguido passar pelo Real Madrid, considerando aí as finais de Champions, né? Tinham sido 5 confrontos sempre com sucesso do Real Madrid. Dessa vez foi com requintes de crueldade, né? Porque, assim, durante o jogo em si, com bola rolando, o gol, obviamente, ele condiciona o jogo bastante logo de início, né? Mas eu gostei mais do Atlético de Madrid. Acho que a proposta do Atlético de Madrid, ela acaba sendo mais clara, né? Tudo bem que é uma proposta defensiva de se segurar na defesa e aproveitar os contra-ataques. Mas, assim, o Real Madrid teve a bola, mas teve raríssimas chances, né? Tirando o pênalti, o Real Madrid ofensivamente produziu pouquíssimo. Mesmo os nomes mais considerados do ataque do Real Madrid não foram bem de novo. O Mbappé teve o lance do pênalti, o Vinícius Júnior foi muito mal, né? E claramente, depois de perder o pênalti, ele parece se destabilizar. Do quarteto, que eu mais gostei foi o Bellingham, mas aí não necessariamente por uma questão do que ele produziu em campo, mas até pela liderança dele, pela postura, pela forma como ele brigou por algumas bolas, mas foi um Real Madrid bastante problemático, né? Assim, o Real Madrid, se dá para a gente destacar individualmente alguns jogadores, é o Courtois, que foi bastante acionado, né? E o Atlético de Madrid jogando mais nos contra-ataques, buscando bastante o Julián Álvares, conseguiu incomodar muito mais o Courtois. E eu gostei bastante também do Camavinga, porque ele trouxe uma estabilidade para o meio-campo do Real Madrid que o time não vinha tendo, né? O Camavinga, a partir do momento em que ele entra no jogo, ele dá um controle um pouquinho maior para o Real Madrid para tentar ajustar, para não se expor tanto. Enquanto o Atlético de Madrid funcionou melhor, né? Assim, até se a gente considerar alguns operários do Atlético de Madrid, eles foram muito bem. O Depô, gostei muito do jogo dele. O próprio Reinildo, né? Que é um cara que acaba muitas vezes utilizado ali como um cara para
reforçar um pouquinho o sistema defensivo, até pelo estilo de jogo na lateral. Achei que ele foi muito bem na partida também, mas foi um Atlético de Madrid que não conseguiu matar o jogo, né? Não conseguiu se livrar da disputa por pênaltis, e aí parece ter pesado todo o azar, né, sobre o Atlético de Madrid, tanto por esse pênalti do Álvares, e também eu considero um pouquinho o Oblak, assim, porque até a gente comentou, né, Lobo e Bonsa, sobre um possível texto da newsletter, seria a redenção do Oblak, porque o Oblak ficou bastante marcado na disputa de pênaltis da final da Champions de 2016, né, e críticas bastante pesadas contra ele, considerando o goleiro que ele já era, e aí, depois de 2016, acho que ele se revela ainda mais, né, um dos melhores goleiros aí dos últimos 10 anos do futebol europeu, e essa pareceu uma oportunidade para ele conseguir se redimir, né, para ele conseguir se impor nessa disputa de pênaltis, e aí até o lance do pênalti convertido pelo Rüdiger parece pesar um pouquinho desse azar contra o Oblak, né, a bola que bate e acaba entrando, ele quase faz a defesa. Então o Atlético de Madrid que, assim, no geral do confronto, eu até gostei um pouco mais do Atlético de Madrid, assim, como proposta de jogo, por aquilo que ofereceu, né? A gente já tinha falado que os 90 minutos da ida, eles foram resolvidos muito mais por lampejos de alguns jogadores que não eram necessariamente os mais badalados, porque os dois times tiveram propostas coletivas muito sólidas, né? E dessa vez o Atlético de Madrid foi mais sólido do que o Real Madrid, claramente, assim. Acho que não tem dúvidas sobre a superioridade do Atlético de Madrid nesse jogo, mas nos pênaltis acaba pesando, mais uma vez, essa pecha contra o Atlético de Madrid, e se despede numa chance que era abertíssima para tentar mudar essa história. E eu realmente achava que dessa vez ia, viu? Mas acho que das eliminações, das classificações desse Real Madrid do Ancelotti, que é um time bastante, né, sobe e desce, é um time que raramente domina os jogos. Você vê ele sendo avassalador, né, nesses jogos difíceis de Champions League. Mas sempre tem aquele momento em que sobe em cima e aproveita a oportunidade, mata o jogo e engata a quinta marcha. Eu acho que esse foi a classificação mais culposa de todas. Porque não teve esse momento. Né? Não teve assim, um momento em que o Real Madrid identificou a fragilidade do PSG, do Atlético de Madrid, subiu em cima, foi melhor durante 15, 20 minutos e destruiu. Teve a jogada do pênalti, foi numa um raro contra-ataque, né? Um raro momento em que teve espaço, e aí acho que é muito bom a gente destacar esse momento, em que o único momento em que o Real Madrid teve espaço, o Mbappé driblou 2 jogadores e sofreu um pênalti, para explicar por que o Atlético de Madrid não forçou pelo segundo gol, ou por que não foi para cima do Real Madrid, ou tentou abafar lá na frente, porque se faz isso, eles tomam uma goleada do Real Madrid, né? Assim, não é assim que esse time está preparado para jogar, esse time não tem qualidade para fazer isso, e não é o estilo do Simeone, simplesmente não é. Tipo, esquece, gente, não vai ser, né? Nunca vai ser. O Atlético de Madrid vai viver e vai morrer com o que o Simeone, do jeito que o Simeone quer jogar. E, por enquanto, prefere viver e tá indo tudo muito bem por lá, inclusive. Né? Tirando essa parte de nunca ganhar do Real Madrid na Champions League. Mas, enfim, tá indo... o projeto está bom. Então, acho que tem um pouco disso. E ainda assim, com essa proposta, o Atlético de Madrid foi melhor do que o Real Madrid. Né? Acho que o Vinícius teve uma partida... bem ruim, o Rodrigo não também conseguiu ser tão efetivo quanto foi antes. É um Real Madrid que depende bastante dessas individualidades, quando elas não aparecem é um problema, e o Atlético de Madrid também tem a parte dele, né? Assim, a gente pode apontar para o que o Atlético de Madrid deixa de fazer no ataque, mas tem que lembrar o que ele faz na defesa, né? É um time que se defende muito bem, que fechou muito bem a sua área, que estava sempre muito compacto na entrada da área e também conseguiu atrapalhar que as individualidades do Real Madrid aparecessem. Acho que o Real Madrid ficou bem abaixo, né? Isso ficou claro para mim também, que o time não conseguiu jogar o que pode, né? E isso pesou.
Mas eu concordo muito com o que o Stein falou, que às vezes é um tipo de função que por vezes passa batido, que o Camavinga ajudou muito ali no meio campo a dar um pouco de equilíbrio para o time, porque eu acho que sem ele teria sofrido bem mais diante desse Atlético de Madrid, que estava muito trabalhador ali, muito um ímpeto muito grande, principalmente no primeiro tempo. Então eu acho que ele tem feito um trabalho importante. É uma posição que o Real Madrid tem ótimos jogadores, né? E ele tem se mostrado um jogador muito confiável. Ele já era muito bom na França, né? Mas ele tem sido muito importante para o Real Madrid. Nas últimas temporadas chegou a jogar até de lateral esquerdo. Tem o Tchouaméni, que é um outro jogador de altíssimo nível, né? Foi muito importante para a França, na Copa do Mundo, inclusive. Então, é uma posição... Ainda tem o Valverde, que está jogando de lateral por vezes, enfim. Mas ele é um cara monumental, assim, a importância dele é muito grande também. Então, eu acho que o Atlético fez o que precisava fazer, que é ter um jogo muito bom, fez um confronto muito equilibrado o tempo todo, mas faltou esses detalhes de novo, que é isso que o Stein falou. Assim, acho que falta, e às vezes é a única coisa que eu entendo da cobrança sobre o Alisson, que eu acho muito injusta na maior parte do tempo. A única coisa é que, assim, em alguns momentos precisa ter um brilho do goleiro nesses aspectos. E o Oblak teve muitas chances para isso, né? E nenhuma ele conseguiu fazer isso, né? Diante do Real Madrid. Então, acho que faltou essa defesa contra o Rudiger, por exemplo, que era uma bola defensável, era uma bola difícil, precisava ser um goleiro de altíssimo nível, que é o caso do Oblak. Mas dava para pegar isso, faz diferença, né? Eu acho que a gente falou lá no jogo de ida do Liverpool contra o PSG, que parecia que tinha feito uma certa diferença o fato de uma bola que era difícil, mas defensável, que foi o gol do Liverpool, o Donnarumma não pegou. E várias bolas super difíceis no gol do Liverpool, o Alisson pegou. Então acho que às vezes falta um pouco isso pro Oblak, porque no confronto eu acho que não tem muito o que falar, acho que não tem muito o que o Atlético de Madrid lamentar. Fez o jogo que tinha que fazer, fez um confronto que tinha que fazer, mas a Champions é isso, né? É um momento que você tem que ser impecável diante do Real Madrid, principalmente quando é o Atlético, porque tem uma questão até de rivalidade, os nervos e tudo mais. E faltou um pouquinho esse detalhe, né? Poderia cair para qualquer lado, quando você vai para os pênaltis pode cair para qualquer lado, mas falta um pouquinho isso, né? A gente não tem uma chance de lembrar do Oblak como o cara que não. Hoje ele falou que não vai ser ele. Bem, passemos agora para o momento KTO. Lembrando que toda sexta-feira, desde 2021, o Bruno Bonsante e o Felipe Lobo trazem as cotações mais interessantes do site da nossa patrocinadora e fica sempre o lembrete, né, de que aposte com responsabilidade. Isso aqui é um entretenimento, não é um modo de vida. A gente não está dando dicas de investimento, né? É aqui a diversão do final de semana. Bruno Bonsante, quais são as boas aí ao redor do mundo? Vamos lá. Começando pela Premier League, Ipswich Nottingham Forest. Nottingham Forest vem de uma boa vitória sobre o Manchester City e está pagando 1,88 para ganhar do Ipswich, que é um dos clubes provavelmente rebaixados da Premier League. Então eu acho essa uma boa cotação, bem alta. Atalanta Internazionale. A Internazionale às vezes joga, né, um joguinho ali mais apertado, mas eu acho que nesse encaixe com a Atalanta dá para dar bastante gol, então acima de 2,5 a 1,88. E Leipzig Dortmund também acima de 2,5, uma cotação mais baixa, 1,58, mas eu acho que uma cotação bastante segura para esse jogo. É muito difícil ver um jogo entre esses dois times que não sai alguns golzinhos. Eu ressalto e reforço o Atalanta e Inter. Eu também peguei mais de 2,5 gols aqui a 1,89. Fiorentina e Juventus. A Juventus é a favorita, inclusive nas cotações, mas eu achei um desequilíbrio muito grande. A Fiorentina faz uma boa temporada, vem numa sequência ruim, mas é um bom time. E a vitória da Fiorentina está pagando em casa, em Florença, uma rivalidade que é muito forte, principalmente do lado da Fiorentina. Tem uma rivalidade grande em relação ao time de Turim.
tá pagando 3,45. Considerando a bola que a Juventus joga, eu acho bem interessante essa cotação a favor da Fiorentina da vitória. E tem Atlético de Madrid e Barcelona no fim de semana. Eu também achei a vitória do Barcelona fora de casa 2,12, uma cotação bem alta, ainda que é um jogo difícil, é um clássico, é um jogo que são dois times de excelente nível e excelente qualidade. O Barcelona está um pouquinho melhor. O Atlético de Madrid vai vir desse desgaste, inclusive emocional, né? Não só físico, da derrota pro Real Madrid. Então a vitória do Barcelona eu achei uma cotação muito boa a 2,12. Passemos agora para os comentários aqui de quem acompanha a live no canal do Meio Campo. Eu quase falei live ao vivo, mas daí seria um pleonasmo bilíngue. O José Sobreira Targino Neto, sempre presente, né? Mandou aqui um first, deixando um like, um abraço daqui de João Pessoa, na Paraíba. Leonardo Braga, que nos escreve de Paraisópolis, Minas Gerais, manda um boa tarde, diz que foi muito bom ver eu e meu filho no Tricolaços na última terça-feira. O Yutubajara Dias mandou um abraço a todos, diz que estava no jogo ontem do grande Guarani de Bagé, com a grande presença da torcida visitante. Espero que na Série D o Índio consiga o acesso, foi bem bacana, apesar, né, do resultado, né, vitória de 3-1 do Atlético Paranaense. Roger Lima está na área, Renato Mutiuti manda boa tarde. O Gladson Rafael Nascimento, nosso ouvinte longa data, que encontrou comigo no pós-jogo lá na Arena, manda um buenas camaradas. Curitiba insiste em chover, pegou uma baita chuva. Parabéns à Indiada Gaúcha, que fez bonito ontem na Baixada, mandou um obrigado pro Stein. Também agradecer o nosso ouvinte Bruno Cobaltini Matos, que esteve presente também, me deu um exemplar do seu livro Pequeno Dicionário de Etimologia Alternativa. O Vitor Sala, apoiador do canal, manda boa tarde. O Wagner Cavalcante também, boa. O Diego Santos e outros ouvintes perguntam sobre o Yamin, né? E a gente aqui diz que o Yamin está passando por algumas questões pessoais, mas a gente espera ele em breve aqui no Meio Campo. O Alan Freires manda um boa noite, boa tarde, não sei qual o fuso que ele está. Quem está em outro fuso é o Hugo Barbosa, que é nosso membro há 8 meses. Diz que Sarajevo vos abraça, acompanhando ao vivo pela primeira vez. Antônio Filho, outro apoiador, manda boa tarde. Sarajevo, que não é a balada, né? Não a antiga balada ali no Baixo Augusta. O Antônio Filho, o Diego Marques, apoiadores também. Cecília Madeira, outra apoiadora, manda aqui boa tarde, assim como João Fernandes Garcia. Enfim, bastante gente presente aqui na live. E aqui uma pergunta para o Stein, do Giovanni Lima Montenegro, né? Quem passa, São José ou Taubaté aí no mata-mata da Série A2? Eu respondo fazendo uma pergunta também para o Giovanni. Você gosta mais do seu pai ou do Donald Trump? É essa pergunta que você fez para mim. Bem, quem passou e com autoridade foi o Barcelona, né, que já havia vencido o Benfica no Estádio da Luz e numa grande atuação do Rafinha, que voltou a brilhar. Vitória contundente do Barcelona no duelo ibérico, que passa aí com folgas para as quartas de final. De novo o Rafinha sendo destaque, né? Gol do Yamal, mas o Rafinha brilhando de novo. Era uma classificação até esperada, considerando que o Barcelona tinha vencido fora de casa, né? É um time que tem mostrado muita consistência e tem jogado bem. Teve aquele momento de instabilidade no final do ano passado, né? Ali ainda na primeira metade da temporada, mas parece já ter se encontrado, e acho que tem um aspecto muito interessante como o Hansi Flick tem conseguido rodar vários jogadores ali importantes. Ele criou muitas opções, né, de jogo ali pro Barcelona. Muitos jogadores que antes dessa temporada talvez não tivessem esse mesmo prestígio, como o Casadó, enfim, vários desses jogadores que ele tem colocado ali, rodado o elenco, e ele consegue fazer com que esses jogadores consigam jogar bem.
E o Rafinha tem sido impressionante mesmo. Ele está na discussão sobre os melhores da temporada por isso. E eu até achei que o gol do Yamal foi um golaço, mas eu fiquei na dúvida se ele bateu pro gol mesmo, né? Mas enfim, de qualquer forma, foi uma vitória tranquila do Barcelona, e nada surpreendente. Acho que ninguém ficou muito surpreso com o que aconteceu ali, né? Passando aqui por outros resultados, né, das oitavas de final, vamos ser um pouco mais breves, né? Até porque alguns já haviam sido definidos, né, nas partidas de ida, né? O Bayern de Munique voltou a vencer o Bayer Leverkusen, assim como a Inter, né, que voltou a vencer o Feyenoord, agora jogando de local. O confronto que estava mais aberto, Stein, era Lille e Dortmund, né, que era um dos mais equilibrados e novamente, né, até pelo começo do jogo, que o Lille acabou surpreendendo, mas o Dortmund conseguiu a virada e a classificação. O Dortmund, eu tinha desconfianças claras sobre o Dortmund, isso ficou evidente em diferentes momentos, em diferentes edições deste podcast, mas o Dortmund mostrou, né, como tem mais qualidade individual, tem mais recurso, e aí quando o time conseguiu partir para cima, construiu essa virada. Até acho que o pênalti eu não marcaria, né, o pênalti que inicia a reação, garante o empate, e depois é um gol do Bayern que vem com muitos méritos, mas é um Dortmund que tem mais casca internacional, que tem essa capacidade dos jogadores, né? Um time que, se a gente olhar no papel, naturalmente é melhor do que o Lille, e foi um Dortmund que conseguiu um equilíbrio defensivo, né? Que é raro a gente falar do Dortmund, e isso foi importante também. O Dortmund conseguiu neutralizar o Lille em grande parte do jogo. O gol foi uma infelicidade tremenda do Kobel, e o Kobel é um goleiro que eu gosto bastante, assim, eu acho ele um goleiro bom, teve temporadas excelentes no Dortmund, a temporada passada até na campanha da Champions, mas ele é o goleiro que, quando ele falha, ele tem falhas clamorosas, e essas falhas muitas vezes acontecem em jogos de peso. Foi um pouco o que aconteceu, não sei se é uma questão de concentração, enfim, e esse lance, né, é um pouco o movimento que ele faz, mas o Dortmund conseguiu se recuperar, parou durante o primeiro tempo, sobretudo no Chevalier, né, e tinha elogiado ele no programa passado, e ele mostrou como o momento dele é excelente. Assim, nesta temporada, eu diria que ele é o melhor goleiro francês, até porque o Maignan não faz uma temporada tão boa, né, no Milan, e o Chevalier vem sendo reconhecido com convocação para a seleção francesa, demonstrou essa capacidade segurando enquanto deu. O próprio Alexandro, na defesa, que foi pré-convocado para a seleção brasileira, também fez uma boa partida, né, e também enfim, vem sendo elogiado pelo trabalho que realiza no Lille. Teve uma bola surreal que ele acaba salvando, mas o Dortmund, assim, por aquilo que conseguiu apresentar nessa reação, teve seus méritos. E aí, só para destacar também, aproveitando o gancho de Alemanha, a classificação do Bayern de Munique, porque, enfim, o Bayern de Munique merece elogios também pela maneira como conseguiu dominar o Bayer Leverkusen em 180 minutos. O Leverkusen mudou seu estilo de jogo, mudou peças, mas estava sem o Wirtz e não foi capaz de conseguir segurar o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique foi uma equipe muito agressiva durante o jogo, isso é importante, assim, a forma como o time finalizou bastante, procurou jogadas individuais até, né? As individualidades apareceram bastante. O Harry Kane faz uma temporada muito boa, teve até algum momento de baixa, mas tem chamado a responsabilidade também, e especialmente a assistência que ele dá, né? Foi um negócio de louco. O Bayern de Munique, ele criou bastante, a trave até impediu um placar mais confortável, né? E foi um Bayern de Munique que, se na ida a gente falou que o placar poderia ter sido maior, assim aconteceu também na volta. E também é importante destacar que o Bayern de Munique, defensivamente, ele teve um encaixe muito bom, né? Foi uma atuação, assim, no setor defensivo praticamente impecável do Bayern de Munique, mesmo jogando sem o Neuer, né? O Urbig, quando foi acionado, foi bem, mas não é que a defesa deu tantos espaços assim para o Leverkusen. O Alphonso Davies, eu gostei bastante do jogo que ele fez também na lateral esquerda. Eu acho que é importante o Alphonso Davies ter uma regularidade, porque foi um cara que teve um
pico na temporada de 2019-20, depois teve alguns altos e baixos, e nos últimos jogos eu tenho gostado bastante dele, assim, ele voltando a recuperar um pouco esse nível. É um Bayern de Munique que se classifica e se classifica com autoridade, que era importante, assim, nessa temporada, em que a gente viu jogos avassaladores do Bayern, mas não necessariamente uma constância e não necessariamente essa imposição que se esperava em jogos tão grandes. Contra o Leverkusen, que vem de um título irretocável na Bundesliga e que foi um incômodo tremendo para o Bayern de Munique desde a temporada passada, conseguir essa classificação com tanta autoridade é importante, sim, para o Bayern de Munique ter um pouco mais de chancela nessa briga pelo título da Champions. Bem, e pensando nos confrontos, né, fazendo uma projeção aqui, teremos Arsenal e Real Madrid, Bayern de Munique, Internacional, Barcelona e Dortmund e PSG e Aston Villa, né? Queria ouvir de vocês aí qual que vocês acham mais equilibrado, qual que é a maior disparidade, enfim, quem está favoritaço aí, né, para avançar às semifinais. Sinceramente, acho que o que tem um favoritismo mais claro para mim é Barcelona e Dortmund, pelas temporadas dos dois, né? Uma que, como eu disse, acho que é um dos melhores times da temporada europeia, e o outro que não se encontra. Mas tem essa experiência do Dortmund em competições europeias, né? Que nesses últimos 18 meses aí tem sofrido na Bundesliga e sido um time muito melhor na Champions, né? Então não sei se vai ser tão fácil assim para o Barcelona. Eu acho que esse PSG e Aston Villa também é interessante, é um reencontro do Emery, né, com o PSG, também um ótimo treinador que passou por lá e não conseguiu ajeitar as coisas, mas o Aston Villa acaba sendo assim, o único meio que intruso nas quartas de final, né? A gente falou muito do formato, né, da Champions League e tudo mais. No fim, entre os últimos 8 classificados, a única corpo mais estranho é o Aston Villa, mas ainda assim é um clube inglês, né, que tem um orçamento maior do que, tipo, top... Tem um Ajax, por exemplo, que é um gigante. Né? Do que um Ajax, do que, sei lá, 16 clubes da Espanha, 15 clubes da Itália, tipo... Ele ainda é um clube, assim, que tem orçamento de clube grande em outros países, né? Então também não é uma surpresa tão grande assim. Também dos adversários das oitavas de final não pegou o mais difícil, né? Então você também teve essa parte do sorteio. Isso pode dar trabalho pro PSG, também acho que o PSG é favorito nesse jogo, né? A gente acabou de falar, elogiar tanto esse PSG, tem que ser. Os outros dois confrontos eu acho que são bem equilibrados, né? Acho que tanto o Arsenal quanto o Real Madrid tem problemas, tem qualidades, né? Mas também tem problemas. É um Arsenal... O Arteta, não entendi porque ele foi com os titulares nesse jogo, mas enfim, ele foi. E ainda tem problemas na frente para fazer gol, para transformar chances de gol em gol. É um time que está psicologicamente um pouquinho abalado. E pega um Real Madrid que a gente também acabou de falar, passou pelo Atlético de Madrid de um jeito meio apertado demais, né? Então acho que está bem equilibrado ali. E também Bayern de Munique Internacional, acho que também é um caso bastante parecido, né? São dois times de muita qualidade que estão brigando pelos títulos nas suas ligas, né? Provavelmente até o Bayern deve ser campeão, a Inter tem um pouquinho mais de dúvida, mas também não são times dominantes assim, né? Então acho que esse confronto também é bastante equilibrado. Eu acho que todos os confrontos têm favoritos, mas alguns são muitos favoritos e outros são levemente favoritos. Acho que no caso do Real Madrid e Arsenal, acho que o Real Madrid é favorito. Não é um favorito destacadíssimo, mas eu acho que é favorito. De Bayern de Munique e Inter, eu acho que o Bayern é favorito, mas é um favorito suave também. Acho que é um favorito leve, não é um confronto que é desigual, nada disso. Barcelona e Dortmund, eu concordo com o Bonsa que o Barcelona é bem favorito. Eu ficarei surpreso se o Dortmund eliminar o Barcelona. Mas eu ficaria surpreso se o Leverkusen fosse atropelado pelo Bayern e ele foi, então vai saber, né? Mas eu acho que é bem favorito. E eu acho o PSG bem favorito contra o Aston Villa também, ainda que o Aston Villa tenha suas qualidades, não chegou por acaso, enfim, eliminou o Bruges, que fez um bom papel ali, e eliminou com autoridade, né? Depois de um primeiro jogo difícil, dominou em casa com facilidade. A Inter também se impôs como favorita contra o Feyenoord.
Mas eu acho que aqui, assim, eu acho que todos têm favoritos. Assim, favorito não quer dizer que vai ganhar. E alguns são favoritos muito leves, né? Eu acho que o Real Madrid é favorito, acho que hoje, por tudo que o Real Madrid representa e pelo potencial do time, mas o time tem muitos problemas. E o Arsenal tem questões ali para lidar também, mas o Real Madrid favorito, enfim, acho que a gente pode esperar. Eu espero que sejam ótimos jogos, porque como o Bonsa falou, só tem time bom aí, né? Mesmo o Aston Villa, que é o time menos badalado desses todos, aí é um bom time, então eu espero que faça um bom confronto. Para quem está esperando os grandes jogos, acho que daí a tendência é a gente ter confrontos muito interessantes, né? E até porque eu acho que tem confrontos que eu acho que os jogos meio que são times que vão ter dificuldades um com o outro, né? Acho que Arsenal e Real Madrid vão ter dificuldades pelo estilo um do outro. Bayern de Munique e Inter, acho também. Nenhum dos dois times tem algo que se encaixa completamente no outro, assim. Então acho que todos esses confrontos têm coisas interessantes pra gente ver. E eu tô em expectativa de ver o Dembélé, até onde vai o Dembélé, né? Porque da virada do ano pra cá, o homem tá demais, assim, né? Já fez mais gols nessa temporada do que qualquer outra na carreira dele, bem antes de terminar, né? Nós estamos em março. Então, vamos ver como vai ser. E Stein, passemos agora para as demais competições chanceladas pela UEFA, né? Também tivemos definição aí dos quarto-finalistas, né? Começar pela Liga Europa, né? Que acho que o confronto mais interessante era Atlético Bilbao e Roma, né? No qual os bascos conseguiram a classificação com uma vitória contundente. Era um jogo que tinha enormes expectativas, né? E assim como tinha sido na ida no Estádio Olímpico, a volta em San Mamés teve uma atmosfera sensacional da torcida, mas foi um jogo que se abriu bastante a partir do momento em que o Hummels dá um passe errado e é expulso por cometer a falta, né? Quando existe uma chance manifesta de gol, até existe uma discussão sobre o cartão vermelho, mas é interessante como o próprio Hummels, ele teve uma atitude de pedir desculpas, né, nas redes sociais por aquilo que ele fez. O Ranieri também falou que o cartão vermelho foi justo, e aí com um a mais, praticamente o jogo inteiro, o Atlético de Bilbao mostrou sua capacidade, sua energia também, né, contando com essa força da torcida. Foi uma classificação bastante contundente, como você falou. É um time que dá para ser visto exatamente como um dos favoritos para essa Liga Europa, porque além de ter um time muito competitivo com o Ernesto Valverde e que, além de fazer uma boa campanha em La Liga, se provou ótimo em mata-matas, né, sobretudo na Copa do Rei durante os últimos anos, tem a motivação de disputar essa decisão em casa, né? Então é o Atlético Bilbao que vem muito motivado para a sequência da campanha. O Atlético Bilbao vai enfrentar o Rangers, que foi uma surpresa das classificações, né? Assim, o Rangers tinha ido muito bem no jogo de ida contra o Fenerbahçe, ganhando por 3-1 em Istambul. O Fenerbahçe conseguiu dar resposta em Ibrox ao ganhar por 2-0, e aí foi um jogo que foi para os pênaltis, né? E aí o Rangers acabou se impondo, acabou conquistando essa classificação. O Fenerbahçe foi bem até pelas circunstâncias, mas o Rangers a gente precisa considerar que é um time em crise, que vem de troca de técnico, que atualmente é treinado por um interino, né, o Barry Ferguson, e até tem uma história interessante, porque ele era o capitão da equipe que foi finalista da Copa da UEFA em 2007 e 2008, quando perdeu a decisão para o Rangers. Então tem o Rangers que foi para a final da Liga Europa em 2022, né? Tem um pouco essa tentar reescrever esse conto de fadas, mas o Atlético Bilbao é favoritíssimo. Nos outros confrontos, acho que uma história bastante interessante é a do Bodo Glimt, porque é a primeira vez que um time norueguês vai 2 vezes para as quartas de final de uma competição europeia, e o Bodo Glimt, e nunca um clube norueguês foi para a semifinal, então o Bodo Glimt tem essa chance,
perdeu a volta contra o Olympiacos, é verdade, por 2-1, mas tinha ido muito bem na ida, né? Uma vitória bastante segura. O Olympiacos lutou bastante, estava com um ambiente bem legal em Pireu, mas chegou até a perder um pênalti com o Rodinei. O Yaremchuk tentou reaver o time, mas não foi possível essa classificação. E o Bodo Glimt, embora não seja tão badalado quanto a Lazio sofreu para classificar contra o Vitória Pilsen. A Lazio, que vinha de melhor campanha na fase de classificação, não conseguiu se produzir tanto assim contra o Vitória Pilsen, né? Ganhou por 2-1 num jogo sofrido já na ida e empatou por 1-1 dentro do Estádio Olímpico. Então, acho que o Bodo Glimt tem essa abertura. Um jogo bastante interessante vai ser Lyon e Manchester United. O Lyon sobrou nessa volta contra o FCSB, o antigo Steaua Bucareste, com uma vitória por 4-0. O Lyon tem muitos talentos individuais, né? O Ryan Šerki, Noamá, enfim, é um time que tem essa capacidade contra o Manchester United, que conseguiu uma boa vitória contra a Real Sociedad por 4-1, mas é o Manchester United que a gente tem desconfiança, né? Esse jogo pesou de novo o Bruno Fernandes, ele tem sido espetacular, tem carregado o Manchester United em diversos momentos. Casemiro também bastante elogiado pela partida que fez no meio-campo, mas o Lyon tem essa oportunidade de cometer o crime, né? E o Tottenham é outro inglês que também avançou, conseguiu reverter a derrota na ida com uma vitória por 3-1 contra o AZ. É um time do Tottenham que, assim, se aproveitou até de uns coadjuvantes para conseguir construir essa vitória, mas ainda não consegue engrenar, né? Embora seja uma grande oportunidade na Liga Europa, não só para acabar com esse jejum de títulos, mas até para reaver a história continental do Tottenham, que chegou a ganhar a Recopa nos anos 60, depois teve 2 títulos de Copa da UEFA nos anos 70 e 80, então é um clube que tem essa tradição internacional que muitas vezes a gente nem considera, né, nem lembra. Um Tottenham que vai pegar o Eintracht Frankfurt, que assim, sobrou no confronto contra o Ajax, né? Essa volta foi até surpreendente, considerando que a ida já tinha sido um placar muito bom, uma vitória por 2-1 em Amsterdã. Dessa vez uma vitória por 4-1 contra um Ajax que cometeu muitos erros. E aí também o Frankfurt mostrou talento, né? O Mário Götze chegou a fazer um gol do meio de campo numa saída ruim do Matheus, do goleiro brasileiro. O Ekitike tem feito uma temporada muito boa, né? Antes ele era eclipsado pelo Marmouche, mas ele tem produzido bastante. Então o Eintracht Frankfurt, pelos últimos anos e por aquilo que tem feito na própria Liga Europa, né? Com título e uma semifinal antes disso, nos últimos 6 anos, tem um peso também, além das fronteiras, para bater de frente com o Tottenham. E só para emendar a Conference League, sendo mais breve, os confrontos são Legia Varsóvia contra Chelsea, Djurgårdens contra Rapid Viena, Celje contra Fiorentina, Betis contra Jagiellônia. E destaques rápidos, um é o Betis, que vai só para a terceira vez disputar umas quartas de final de competição continental, né? E assim, se a gente considera o sucesso que o Sevilha tem, sobretudo na Liga Europa, 3 quartas de final e nunca foi além para a semifinal, é um Betis que pode marcar essa história continental, tem produzido para isso, né? E passou o carro contra o Vitória de Guimarães, tem muito talento individual com o Antony, com o Isco, enfim. A Fiorentina passou pelo Panathinaikos e era o jogo mais difícil, né? Se a gente fosse considerar desses favoritos aí, conseguiu uma classificação bastante contundente nessa volta. O Chelsea fez o básico para ganhar do Copenhague em Stamford Bridge depois de ter vencido a ida. E o Chelsea é o favorito, né? Mas agora pode pegar times de mais peso na sequência da competição, vai ter uma pressão contra o Legia Varsóvia. E aí a Polônia tem um destaque especial porque são 2 times poloneses classificados, né? Assim, 2 times poloneses nas quartas de final, já era o país com mais representantes na fase anterior e agora consegue emplacar os 2, né? O Jagiellônia e o Legia Varsóvia. O Legia Varsóvia teve um pouco mais de trabalho a eliminar o Molde. O Celje tem um destaque especial também, porque nunca um clube esloveno tinha chegado em mata-matas europeus. E, obviamente, é a primeira vez nas quartas de final, então tem essa história aberta, né? A Eslovênia que sempre teve o Maribor como uma força ali, disputando até 2 vezes fase de grupos de Champions, mas tem conseguido emplacar times na fase de grupos da
da Conference desde a criação, com o Olimpia Ljubljana, com o Mura, e agora teve o CL na fase de liga e conseguiu emplacar esse time nas quartas de final. O Rapid Viena conseguiu amassar o Borat Banja Luka e foi sofrida essa classificação, apesar da imposição, né? Muitas bolas na trave, enfim, goleiro salvando, mas conseguiu uma classificação apertada ali na prorrogação. E o Rapid Viena, que tem uma história também considerável em competições europeias, né? Tem 2 vices na antiga Recopa, inclusive chegou a perder a final no único título do PSG, na Recopa Europeia de 96, né? E o Rapid Viena consegue reviver essa história, até uma história importante para a Áustria, que nesse século só tinha tido 2 clubes em quartas de final europeias. E para fechar, o Djurgardens, que é a primeira vez neste século que a Suécia tem um time em quartas de final europeias, né? Desde 97 a Suécia não tinha conseguido ir tão longe numa competição continental, e tem um jejum imenso, né? Porque o Djurgardens ele disputou a primeira edição da Champions League e em 55, 56 e conseguiu alcançar as quartas de final, foi eliminado pelo Hibernian da Escócia. Depois de 69 anos, ele repete uma campanha tão boa em competições europeias. É uma equipe que acho que até pode sonhar aí com semifinal contra o Rapid Viena, consideraria favorita nesse confronto, que é o mais equilibrado. Nos outros, obviamente, tem um favoritismo enorme para Chelsea contra a Legia, para a Fiorentina contra a Celje e para a Betis contra o Jagiellônia. Bem, é isso, senhores. A gente volta na segunda-feira a partir das 17 horas para cobrir, né, o que aconteceu no futebol europeu e brasileiro neste final de semana. Até lá!